Fala pessoal, aqui é Quadros de Sá e hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui com o pessoal que me segue no Instagram, @Quadros de Sá. Se você não me segue ainda, por favor. Eu quero fazer hoje um vídeo falando sobre um assunto um tanto quanto na moda, na sociedade atualmente, tá? Que na verdade é essa palavrinha que a gente tanto ouve falar por aí e muitas vezes a gente nem sabe o significado direito. Talvez a gente até saiba, mas a gente não usa no dia a dia, a gente não aplica. E hoje eu queria falar aqui um pouquinho sobre isso, dar uma palavrinha sobre esse tão vangloriado, digamos assim, termo, empatia, tá? O que eu tenho percebido ultimamente? Ultimamente deve ser tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, tipo, desde sempre, é que a palavra empatia, ela tem subido na mídia, ela tem estado em evidência nos últimos anos e o que é estranho é que as pessoas falam sobre a tal empatia, mas elas não aplicam no seu dia a dia. O que seria empatia? Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, tá? Quando você tenta enxergar uma situação sob os olhos de outra pessoa, como aquela pessoa está sentindo aquilo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Fulano de tal quebrou a perna. E aí ele está morrendo de dor. Só que ele está gritando muito e você está irritado porque ele não para de gritar. Mas então você se coloca no lugar dele porque ele está sentindo muita dor. Então você compreende que por mais que aquele grito dele esteja te deixando aborrecido, você se coloca no lugar dele. É um exemplo muito simples e provavelmente a maioria de vocês já sabe o que significa empatia. Mas só para deixar claro, para caso alguém ainda não saiba o que significa essa palavrinha tão na moda hoje em dia. Só que o ponto desse vídeo seria eu falar sobre a falta da empatia, porque as pessoas hoje em dia elas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com os outros. Então, só por esse fator, só por isso daí, já é uma grande falta de empatia. Quando a gente vai em algum local, vou te dar um exemplo, uma loja de roupas, por exemplo. Você quer comprar uma roupa, sei lá, quer comprar uma camiseta, vamos dar um exemplo. Aí você chega na loja, fala com um vendedor, às vezes a pessoa te atende com uma cara de ranço, eu diria. E assim vai, não é? As pessoas, naquele momento em que ele te atende com uma expressão facial não muito agradável, você recebe de volta essa mensagem no seu cérebro e então você também passa a agir de uma forma não agradável. E aí é que está. Essas duas pessoas, nessa situação hipotética da loja, elas estão separadas. Elas só se encontram no momento da compra. Então, tudo que o indivíduo A, que é o vendedor, viveu, o cliente não sabe. E tudo que o cliente viveu, o vendedor não sabe. Então, por exemplo, eu como cliente, posso ter tido um dia péssimo. Eu posso ter, sei lá, várias coisas na minha vida pessoal estarem me afetando. Podem ter acontecido muitas coisas realmente naquele dia. Eu não esteja bem, talvez eu tenha algum problema mental, no sentido de alguma insuficiência, ansiedade, depressão, essas coisas que hoje em dia tanto se fala e que é uma verdade para a maioria das pessoas, dos jovens e até mesmo das pessoas com mais idade. Eu posso estar passando por muita coisa, batalhando inúmeras batalhas, travando guerras dentro de mim diariamente. E aquela pessoa que está vendendo não sabe. Assim como a pessoa que está comprando, ela não sabe o que o vendedor
está passando enquanto um funcionário dentro daquela loja. Como ele está tendo que desassociar o eu próprio dele para se tornar o vendedor. Ele tem que desassociar também dos problemas dele e se tornar... eu vou dar um exemplo aqui, mas não me entendam mal. Ele tem que se tornar um robozinho dentro daquela empresa e vender aquele produto, porque senão ele não vai ter o salário dele, ele não vai ter o que comer no final do mês. Então, nos dois casos, nas duas extremidades da balança, a gente pode notar que as pessoas, em suas vidas tão complexas e tão distintas umas das outras, elas vivem acontecimentos únicos que só elas próprias entendem o que está acontecendo. Então, o que acontece? Com essa falta de empatia que as pessoas têm, eu diria que as pessoas não estão enxergando além daquilo que está na sua frente. Eu estou enxergando você, mas eu estou enxergando só o teu corpo, eu não consigo ler as tuas emoções. E você que está tendo problemas também não está conseguindo ler as minhas, e assim gera esse atrito. Aqui é claro, eu estou dando só um exemplo hipotético de uma loja de roupas, mas na vida real, quando a gente aplica isso, por exemplo, nos relacionamentos, família, serviço, como foi o caso do exemplo, as pessoas elas estão mais preocupadas em resolver os problemas delas próprias, que naquele momento em que os problemas internos não deveriam interferir, eles acabam interferindo. E muitas vezes essa interferência, ela acaba justamente por o outro lado, né? A outra pessoa não conseguir interpretar e ler o que você está passando naquele momento. E isso é muito difícil. A gente tem essa palavrinha empatia na moda hoje em dia, em alta moda, né? Mas as pessoas não sabem como utilizar. As pessoas não se colocam no lugar das outras. Quantas vezes eu já fui pro trabalho e as pessoas xingam a gente por nada e tu vê que a pessoa já chegou naquele ambiente alterada, então você fica meio assim com o pé pra trás, sabe? Mas da mesma maneira, eu chegando no trabalho já alterado, né? E essa pessoa também já chega lá no local já alterada e, sei lá, por algum descuido ela te xingou, assim, ficou braba com alguma coisa que aconteceu. E aí você também você não consegue, você não consegue se controlar, você vai xingar de volta, né? Mas não é isso que a gente precisa, pelo menos para sermos bons funcionários. O problema é que, tendo essas enormes variedades de, como eu diria, métodos, modos de se conseguir uma conexão, estabelecer uma conexão com as pessoas, né? Eu acredito que o grande problema está realmente na comunicação em si. Então não adianta eu me colocar no lugar do outro, mas não ainda estar mais pro meu lado do que pro lado dele, entendeu? Claro que você não vai deixar de ser quem você é, você não vai, digamos, ultrapassar todas as suas barreiras e, entendeu? Você não vai ser submisso àquela pessoa pro resto da sua vida. Então, naquele momento que você está ali conversando com a pessoa e você vê que ela tá com uma ideia que não é muito, que ela é um pouco diferente da sua, talvez completamente diferente, ou que ela esteja em uma situação de conflito, você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que conversar com essa pessoa, literalmente se colocando no lugar dela. Não adianta a gente ficar fazendo propaganda sobre a tal da empatia, que tá em todos os lugares. Essa palavra tá em música, tá em poema, tá em... sabe? Mas você, propriamente dito, no dia a dia, você não consegue entender isso. Você entra em conflito com as pessoas, porque você deixa a sua emoção se sobressair em um caso que você está vendo que a pessoa em si com quem você está discutindo
também está com as emoções alteradas, a flor da pele. Então, se uma das partes está com problema, a outra tem que ter a empatia de conseguir segurar a barra. Porque se as duas estiverem em situações ruins, elas vão colidir de frente uma com a outra. Isso que é empatia. Então, o que eu chamo a atenção aqui, nesse vídeo, que eu gostaria de dizer, que é a minha mensagem de hoje, que é assim, pessoal, o segredo, agora vamos puxar para o lado do trabalho, o segredo do bom atendimento é a pessoa ter empatia, tá? No caso, você não precisa abraçar o problema do outro, entendeu? Você só precisa compreender que aquela pessoa que está ali falando com você, ela está com um problema e que você talvez possa ajudá-la a resolver. Se você não conseguir, tudo bem. Aqui, situações gerais da vida. Você não consegue resolver todos os problemas de todo mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você está vendo que aquela pessoa ela está alterada, que ela está tendo algum tipo de problema e que você talvez porventura fique adulterado com razão daquilo que ela está falando, não sai tocando pedra, tocando pau, fica quieto, tá? A melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto, respirar, tentar se colocar no lugar dessa pessoa, porque aquilo que ela viveu é totalmente diferente do que você viveu. Cada indivíduo é um ser único, com experiências únicas, e isso é o que nos faz crescer enquanto seres humanos, enquanto seres que buscam a evolução. Somos todos diferentes, e quando acontece esse encontro de seres que são diferentes, eles tendem a gerar conflito. Às vezes um conflito bom, às vezes um conflito ruim, mas a gente tem que fazer o quê? Ter essa empatia, palavrinha na moda, para que quando você vê que vai dar um conflito ruim, você vem e ajuda a se tornar um conflito bom, tá? Sempre que há uma interação entre duas pessoas, ou qualquer pessoa, qualquer grupo da sociedade, há um conflito. Às vezes ruim, às vezes bom. Então, com a empatia, vamos todos juntos por esse caminho, tentar tornar o máximo possível os seus conflitos diários, em conflito com outras pessoas, obviamente, em conflitos bons, por mais difícil que isso seja. Então, se colocar no lugar do outro e ter essa consciência de que muitas vezes o que tu tá sentindo, você vai ter que abrandar, assim como você vai tentar abrandar o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Então, essa era a minha mensagem pro vídeo de hoje. Eu queria muito que vocês deixassem o seu joinha, curtam, compartilhem com os amigos e me segue lá no Instagram, @quadrosdesá, valeu? Falou!